Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb, conversando com o Dr. Fábio Soares. Dr. Fábio, falávamos no bloco anterior sobre questão de garantia. O fornecedor, a loja, tem um prazo para solucionar problemas? Tem, é evidente que tem. Vou voltar ao exemplo. Você vai à loja, compra uma determinada peça de roupa, volta com um defeito. O lojista, o fornecedor, ele tem 30 dias para solucionar o problema. Claro, não solucionando, ele incide no Código de Defesa do Consumidor, onde você tem a opção, você consumidor tem a opção de ter o dinheiro de volta, um abatimento no preço, uma substituição por um produto equivalente, se ele não dispuser de um produto igual na loja. Enfim, a sua escolha, a escolha do consumidor, nunca a escolha da loja. Com relação à prestação de serviços, existem alguns locais, bares que trabalham com comandas, por exemplo, quando você pede a comanda, que é o controle que eles têm do que você consome, te cobram uma multa. Isso é legal? Então, isso é uma questão bem comum aí no dia a dia das pessoas, né? A gente sabe que ao sair para se divertir, as pessoas entram em determinados bares ou boates em que elas são agraciadas com uma comanda. Essa comanda é de responsabilidade do fornecedor. É o fornecedor de serviços e produtos que te deu essa comanda. Mas, na verdade, quem tem que se responsabilizar pela comanda é o fornecedor, porque ele tem que controlar aquilo que o cliente dele está consumindo. Ele não pode passar essa responsabilidade ao consumidor, que muitas vezes faz ingestão de bebida alcoólica e, de repente, perde a comanda e, por isso, tem que pagar uma multa. Essa multa, evidentemente, é abusiva e é uma prática ilegal comum que você vê diariamente. É evidente ainda, Marília, é importante ressaltar que muitas dessas multas por perda de comanda, elas são multas abusivas, multas muito altas, que variam 500, 800, 1.000, até mais de R$1.000, e completamente fora de uma normalidade, o que seria uma diversão se tornar uma tragédia para o consumidor, né? Ele tem que pagar uma multa, de repente, de mais de R$1.000. Existem casos, inclusive, que o restaurante ou a casa noturna ou o local impede a saída do cliente do local se não fizer o pagamento dessa multa, ou até leva para uma sala reservada. O que o consumidor deve fazer? Exato. Esse é um procedimento abusivo e ilegal por parte desses estabelecimentos e é um procedimento gravíssimo. Isso, se acontecer, o consumidor deve estar bem ciente que ele pode, hoje todo mundo tem um celular à mão, pode imediatamente acionar a polícia para que garanta a esse consumidor o direito de ir e vir e ele não seja submetido a um cárcere privado. Se ele for submetido a um cárcere privado, cabe até uma ação de indenização por danos morais contra o estabelecimento posteriormente. Complementando, pode-se configurar, além do crime de cárcere privado, um crime de extorsão, né, porque eles estão segurando o cliente dentro de uma sala, de repente, muitas vezes com agressões verbais ou agressões até mesmo físicas, querendo que o cliente pague, por bem ou por mal, uma dívida, uma despesa que ele não deu causa. Na verdade, a comanda volto a dizer, de responsabilidade do fornecedor de serviços. O fornecedor tem que sanar esse problema da perda. Ele tem que arrumar um caminho e sanar esse problema. E aquelas balinhas que voltam para a gente de troco? Não, as balinhas já é comumente sabido, a população já sabe que isso configura venda casada, isso não pode ser feito, é uma prática abusiva também, né? É evidente que se você for a qualquer estabelecimento, você não consegue adquirir nada comprando com balas, né? Você dando balas para o cidadão te vender um refrigerante, por exemplo. Então, o mesmo acontece inversamente, né? Obviamente, você estando pelo lado do consumidor, você é hipossuficiente, você está sujeito àquilo que o fornecedor te coloca. E simplesmente voltar a troco em balas é uma prática que deve ser entendida pelo consumidor como prática abusiva e deve ser coibida. Ele deve exigir o troco em dinheiro. Houve um crescimento muito grande com relação à venda de imóveis, né, nesses últimos meses, anos aqui em Ribeirão Preto. Como que funciona para o consumidor quando há um atraso na entrega de um imóvel que ele comprou na planta, por exemplo? Certo. O atraso na entrega dos imóveis tem acontecido com certa frequência. Eu tenho convivido com isso no meu próprio escritório, pessoas
muito insatisfeitas com construtoras, com incorporadoras, porque não cumprem os prazos estampados nos seus folhetos e nos seus estandes, né? Então, em virtude disso, o atraso ele é visto, do ponto de vista consumerista, como uma causa de rescisão contratual, né? O consumidor, no caso, o adquirente do imóvel, ele tem pleno direito de pedir a rescisão contratual, de pedir inclusive o pagamento da multa, que consta como multa rescisória no contrato, e pode pedir inclusive danos morais ou danos materiais, dependendo da extensão das perdas e danos que ele teve, né? Que pode ser apurado por perícia, enfim. Com relação às quantias já pagas pelo consumidor, ele pode exigir inclusive a devolução, né? Além da multa que eu me referi anteriormente, pode exigir também a devolução dessas quantias que foram pagas em virtude da rescisão contratual. E se expirado esse prazo previsto no contrato, o consumidor, ao invés de rescindir, exigir a execução desse contrato, o que pode acontecer? Tem consumidores que a gente percebe que investiram a vida, né? Tudo que ele tinha está ali naquele imóvel. Então ele quer porque quer aquele apartamento, ele sonhou com aquilo, ele está com um projeto de vida. Se ele optar, que a opção é legítima, se ele optar por esperar o apartamento ser entregue efetivamente, ele pode exigir que a construtora lhe pague um valor relativo a um locatício, né, como se fosse uma alocação, né, desse aluguel pelo período de atraso. E com relação à questão de corretagem, quem é que paga essa conta? A corretagem, na verdade, ela é cobrada do consumidor, mas ilegalmente. Ela tem que ser paga pela construtora, né, pela pessoa, pela incorporadora, que é a pessoa jurídica que está ali, que comercializou o imóvel, né, colocou aquele corretor, é ela que tem que remunerar aquele corretor, não o comprador, né? Lógico, isso na prática acaba sendo embutido no preço ou não, às vezes sai até discriminado para o consumidor que ele está pagando uma taxa de corretagem, o que é evidentemente ilegal e pode ser cobrado de volta no judiciário em dobro. E o que é a taxa SAT? Marília, a taxa SAT, ela é um valor estipulado pela construtora para custeio dos honorários advocatícios ou dos honorários daqueles que vão trabalhar em cima da elaboração dos contratos. Também é tido como uma cláusula abusiva, é tido como uma responsabilidade, um valor de responsabilidade. Na verdade, o custo disso tem que ser da construtora, não repassado ao consumidor. E a taxa de anuência por cessão de direitos, o que é e é legal? Também outra taxa que é ilegal, não é bem vista aos olhos do PROCON, dos órgãos de defesa do consumidor, da própria Ordem dos Advogados, porque se configura uma taxa abusiva. Essa taxa simplesmente ela é cobrada para que o consumidor, ao vender o bem imóvel que ele adquiriu, ele resolve vender o bem. Ele tem que pagar uma taxa para a construtora anuir ou não a venda desse bem a terceiro. Entendeu? Você tem sim uma taxa ilegal, uma taxa abusiva, uma taxa que não corresponde, muitas vezes até não está prevista em contrato, né? Isso o consumidor ele vem a saber quando ele resolve, olha, eu vendi o meu apartamento para o sujeito. Olha, então para você vender, você tem que pagar uma taxa a essa construtora para que a construtora aprove ou não essa venda. A aprovação dessa venda, a aprovação do negócio entre partes, não precisa passar pela aprovação da construtora. A questão da telefonia celular também é um assunto espinhoso para o consumidor. Aquela cláusula de fidelidade que existem aí nos contratos também é legal? Não, é uma cláusula também tida como ilegal, abusiva por conta das operadoras de telecomunicação, que ao introduzirem nos contratos de adesão uma cláusula que você observa de 12 meses, por exemplo, de fidelidade, ela, juntamente com essa cláusula, ela coloca um aparelho de celular, geralmente ela coloca um aparelho a preço baixo ou a preço ou mesmo de graça, né? Ela vende casadamente esses dois produtos.
O consumidor não se dá conta, mas ela está vendendo o produto e está vendendo o serviço conjunto. Isso é uma prática ilegal, venda casada, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, tido como cláusula abusiva e pode ser anulada no Judiciário. Inclusive, tem decisões nesse sentido já do Tribunal do Rio Grande do Sul. Fábio, e com relação aos créditos ou bônus que você adquire junto à sua operadora e passado determinado prazo que a operadora te dá, lhe corta esses créditos, isso é legal? Não, também é uma prática que não é legal por parte da operadora de telefonia móvel, principalmente da telefonia móvel, que trabalha com clientes que a gente descreve como pré-pago, né, que a gente denomina como os pré-pagos. Você adquire os créditos, você tem uma validade para utilizar esses créditos. Não utilizando esses créditos, eles podem suspender o seu crédito e a partir do momento em que você reinsira os novos créditos, esses créditos antigos, os antigos devem ser somados aos novos e todos eles continuarem válidos ao consumidor. Caso a operadora de telefonia móvel não faça a somatória dos créditos antigos suspensos com os créditos novos adquiridos, ela sim vai estar infringindo uma norma legal do Código de Defesa do Consumidor. Ela vai estar se apropriando de créditos pagos já comprados pelo consumidor. Isso ela não pode fazer por questões óbvias. Se foram comprados pelo consumidor, eles devem ser mantidos à disposição do consumidor. O consumidor pagou por eles, ela não pode tomar novamente os créditos que ela vendeu, né? Isso unilateralmente acontece muito, a gente sabe disso, a gente tem conhecimento de casos diariamente sobre isso, pessoas reclamando, a operadora acabou com os meus créditos, né? Enfim, isso é prática abusiva, eles estão retomando os créditos que foram pagos para eles, então eles não têm esse direito, né? O consumidor pode sim ser reparado via judicial ou extrajudicial, via PROCON, né, às vezes consegue resolver também. Fábio, obrigada por sua participação nesse programa. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, me coloco à disposição da OAB em todos os assuntos que pudermos tratar, estamos à disposição. Obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que teve apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Até o próximo programa. Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular.